decimal agora, né? Foi dos 30 e poucos para os 40 e poucos. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Esse foi o versículo que ficou na minha mente nessa semana. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, me sinto realizado de fato, de verdade. E não por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus mesmo, pela graça de Deus. Porque o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou tanto, né? Durante a minha vida, a minha criação, já compartilhei com a igreja algumas vezes que eu fui criado na palavra de Deus, e isso fez e faz muita diferença na minha vida. O Senhor me deu uma esposa, que é uma mulher de Deus, uma mulher idônea, a minha melhor amiga, uma pessoa fantástica. O Senhor me deu 2 filhos, que eu me orgulho muito, que eu amo muito, e que eu assisto eles crescerem. Tive a oportunidade de estar perto deles desde que nasceram, por conta assim do trabalho, profissão, em casa. Então isso é algo que eu sempre tinha pedido a Deus antes de ter uma família, né? de ter um casamento, filhos. E Deus me concedeu isso, e tem me concedido isso. O Senhor me deu uma igreja, então estou fazendo 40 anos e não estou por aí perdido, não estou aí batendo cabeça. Eu estou congregando aqui com irmãos que me amam, que me valorizam, que me apoiam, que fazem parte da minha vida e que me abençoam. E estou tendo a oportunidade de servir essa igreja, né, a cada dia, sendo pastoreado, sendo valorizado, não só pela liderança, mas por aqueles também que eu lidero. Então, eu me sinto totalmente realizado, amados, sinceramente, diante de Deus. E faço questão de falar isso porque é uma gratidão a Deus, é um testemunho ao Senhor e a vocês também, que são minha família na fé. Então, obrigado. Obrigado. Só pegar minhas anotações aqui. Eu quero que os irmãos abram comigo em Êxodo, capítulo 33, por favor. Êxodo 33. Eu tenho certeza que eu já compartilhei esse texto outras vezes, mas é o que o Senhor tem falado comigo, falou comigo nas últimas semanas. E aquilo que Deus nos entrega é aquilo que nós precisamos compartilhar. Amém? Obrigado, irmão. Então não tem muito segredo. Eu sempre encorajo todos a compartilhar a palavra, no grupo familiar, na sua roda de amigos, em casa, nas reuniões aqui, na vigília, que também é uma oportunidade legal da gente compartilhar a palavra. Mas, Renato, eu não sei o que falar. O que eu vou falar? Aquilo que Deus tem falado com você. Mas, Renato, Deus não tem falado nada comigo. Então, acho que a palavra de hoje, se esse é o seu caso, a palavra de hoje vai servir para você. E vamos orar para que Deus fale conosco, agora, nesse momento. Feche seus olhos. Papai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui como família da fé, Senhor, e compartilharmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preparou para recebermos a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos preparou para andarmos contigo, para sermos revestidos da Tua vida, conforme as Escrituras dizem, Senhor. Nesse momento, fala conosco. Te peço, Senhor. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que não hajam barreiras, que não haja nada que impeça, Senhor, a Tua palavra de cair nessa terra que é o nosso coração. E que essa terra produza fruto, Senhor. Produza fruto para a glória do Senhor Jesus. Que não seja eu, Renato, falando, Senhor, minhas palavras, mas que o Senhor fale através da Tua palavra com a Tua igreja. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler o capítulo 33 todo de Êxodo. Para contextualizar, antes de lermos, Êxodo significa saída, ir embora. Então, o livro de Êxodo, ele relata quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles foram escravos no Egito. Então, por 400 anos, é isso? Aí, nesse livro de Êxodo, ele relata a saída do povo de Israel, como que Deus libertou o povo de Israel dessa escravidão egípcia, usando principalmente a vida de Moisés.
Amém? Então vamos lá ler a partir do versículo 1. Êxodo 33, 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. 2: Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 3: Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si longe do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Deus disse, então no 14, disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. 15, então lhe disse Moisés: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Versículo 18, então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. 19, porém Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, sobre a rocha. 22, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Esse foi o capítulo 33 de Êxodo. E eu não faço ideia de quantas vezes eu já li esse capítulo aqui. Mas muitas mesmo, durante a minha vida. E continuo lendo e Deus continua falando comigo, Deus continua me chamando a atenção a vários pontos aqui. E eu espero que o Senhor fale com você nessa manhã, através desse exemplo, dessa conversa, principalmente que Deus teve com Moisés. E eu tentei dar um título aqui para a palavra, e o título seria O Deserto e a Presença de Deus. O Deserto e a Presença de Deus. Na sexta-feira, na última vigília que tivemos, acho que não foi nessa sexta-feira, mas na última vigília que nós tivemos, o irmão Luiz, o diácono Luiz, compartilhou uma palavra aqui,
Ele compartilhou o Salmo, agora eu acho que é Salmo 37, 36, não me lembro. 27, obrigado. Que diz assim, o versículo que diz assim, quando o Senhor me disse, buscai a minha face, o meu coração te disse, Senhor, a tua face eu buscarei. É um salmo de Davi falando que vai buscar a face de Deus. O irmão Luiz falou sobre a diferença entre nós buscarmos as mãos de Deus, que é aquilo que Deus pode fazer por nós, e nós buscarmos a face de Deus, que é quem Deus realmente é. Buscarmos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então, desde que quando Ele trouxe a palavra, eu já avisei Ele, falei, cara, Deus falou bastante comigo aí, vou roubar essa ideia aí, esse gancho, talvez, para quando eu for pregar na semana que vem, se Deus permitir. E uma das questões que me veio, quando Ele estava falando ali, eu logo lembrei dessa conversa de Moisés com Deus, né? Alguém ministrou sobre deserto também, eu acho que alguém comentou, não sei se foi na vigília ou se foi no grupo familiar. Olha como é bom você participar dos trabalhos da igreja, porque Deus falou as coisas comigo através dos irmãos. Eu não lembro nem quando foi, porque eu estava na vigília, porque estava no grupo familiar. Então, Deus está sempre falando. Então, mais uma propaganda do grupo familiar aqui, tá? Como o pastor já falou. Então, participe, gente, participe. Você precisa, mais do que você imagina. Aí eu percebi, alguém estava falando de deserto, acho que foi no grupo familiar, e falou assim, quando a gente está nas lutas, a gente busca mais a Deus. Quando a gente está suave, a gente fica mais, estou em paz, estou bem. Mas não é às vezes a paz de Deus, é a paz porque eu estou acomodado, é a paz porque eu estou bem comigo mesmo, eu estou comendo, bebendo, dormindo, então para mim está bom. E foi isso que mais ou menos compartilharam, e eu fiquei pensando nisso, por quê? E comentei isso no grupo familiar. Por que quando a gente fala de deserto, estou passando por um deserto, estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma dificuldade, quase sempre, 90 e 10% das vezes, como eu costumo dizer, é coisa terrena. Já perceberam? Eu não sei você, como que você está aí hoje, você está passando por dificuldade, como está a sua semana, como está essa época da sua vida. Ou pode estar bem também, né? Mas se está difícil, quando você se encontra em uma situação difícil, lembra da última situação difícil que você passou aí? Lembra das 3 últimas? Essas 3 eram coisas terrenas ou eram coisas do céu? Eram coisas relacionadas ao reino de Deus? Porque geralmente minha namorada me largou, eu estou passando por dificuldade no casamento, com jovens às vezes isso acontece, essa notícia. É uma má notícia, certo? Às vezes. Às vezes não é tão ruim essa notícia. Depende do caso. Mas aí, o que mais? Estou com uma dificuldade no emprego, meu chefe fica me perseguindo. Ou fui mandado embora, né? Agora estou sem emprego, estou desempregado. Ou estou com pouco dinheiro, isso aí eu passo diariamente, essa dificuldade. Eu recebo a cada 15 dias. Cada 15 dias eu tenho essa oração com Deus. Falo, Senhor, por quê? Me ajuda. Fernando já deu vários treinamentos, eu não absorvo. Não fiz até hoje a planilha. Que mais? Meu carro quebrou, sei lá, minha Bíblia está antiga, preciso de uma Bíblia nova, coisa da terra também. Sempre que a gente se encontra em situações difíceis, é problema terreno. E sempre quando a gente fala, tenho um testemunho para dar, estou feliz, estou bem, por quê? Porque estou namorando, porque casei, porque recebi uma promoção, porque consegui um emprego novo. Vocês percebem que as notícias boas e ruins, as situações boas e ruins, geralmente giram em torno da nossa vida terrena? Eu me questionei isso aí, né, compartilhando a palavra com os irmãos. Por que será isso? Eu questiono o motivo. Por quê? Será que a nossa vida está só aqui? Por que a gente diz, né, que quando estamos passando por um deserto, estamos nos referindo a dificuldades terrenas? E a partir disso eu comecei a meditar, né, nessa palavra, meditar com o Senhor. E a minha conclusão é porque, sim, nossa vida está muito mais aqui, na terra, nas coisas da terra, do que nas coisas do alto. A palavra nos diz, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. É porque existem coisas do alto, existem coisas da terra. E eu quero chamar a atenção aqui para a atitude de Moisés aqui. Nós já lemos o capítulo, e vamos agora
tentar passar versículo a versículo e entender o que aconteceu aqui de fato, para a gente absorver melhor o texto. Então, no começo, versículo 1 e 2, Deus deu uma ordem, certo? Começa a conversa de Deus com Moisés. O povo tinha feito, estava em pecado, né? Tinha feito um ídolo lá. E Deus falou assim, ó, sai desse lugar e vai para a terra da promessa. Ou seja, Deus deu uma ordem. Se movam, começa a andar. E entre na terra da promessa. A terra da promessa, amados, imagina um povo que passou 400 anos escravo no Egito, sofrendo. E a gente sabe que no deserto o povo falou coisas tipo, lá no Egito a gente tinha comida, lá no Egito a gente tinha carne, tinha isso, tinha aquilo. E era uma hipocrisia, era uma mentira, né? Porque eles estavam sofrendo no Egito. Tanto que quando Deus falou com Moisés, lá na sarça, ele falou assim, eu vi a aflição do meu povo, e o clamor deles chegou até mim, e eu vejo como que os egípcios estão judiando deles, apertando eles, oprimindo eles, por isso vai lá tirar o meu povo. Ou seja, eles não estavam bem no Egito. Aí no deserto eles falam isso contra Deus, falam mais um monte de coisa. Mas enfim, Deus deu uma ordem. Agora a terra da promessa era o paraíso para eles, a terra onde mana leite e mel. Sei lá se os escravos sabiam o que era isso, mas era uma terra boa, que se eles plantassem ia crescer o fruto. E Deus falou aqui, nessa ordem, Deus deu uma promessa ainda. Ele falou assim, eu garanto a passagem de vocês até lá. Porque no meio tinham povos lá, certo? Que eu li rápido aqui, porque eu não sei o que cada povo simboliza aqui. Talvez o Carlos sabe, mas tem cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, um monte de gente. Tinha várias barreiras, vários inimigos no caminho. E Deus falou assim, vai, eu vou mandar um anjo diante de você e vou limpar o caminho. Deus acabou de tirar eles de uma escravidão com mão forte, a palavra diz. Ou seja, Deus fez milagres lá, maravilhas. Abriu o mar, saiu água da rocha, pão caindo do céu. Enfim, só milagre até agora. Esse mesmo Deus está falando, pode ficar tranquilo que o caminho está livre. Não tem tudo para acreditar e falar, amém Deus, bora chegar na terra da promessa, é o nosso objetivo. Vamos chegar em casa. Então Deus deu essa notícia, só que ele deu uma má notícia no versículo 3, ele falou assim, ó, eu não posso ir pessoalmente no meio de vocês, porque vocês são povo de dura cerviz, ele falou para o povo de Israel. Cerviz tem a ver com cervical, é isso aqui, ó, é o pescoço. Quando o pessoal, para andar de cavalo, o pessoal coloca aquele freio, aquele cabresto no cavalo, certo? Que é um negócio que vai na boca dele assim, amarra na cabeça. Aí a pessoa que está andando em cima do cavalo, ela puxa para a direita, o pescoço do cavalo é puxado para a direita. Ele é obrigado a andar para a direita. Aí puxa para a esquerda, puxa para... E Deus está falando, vocês são difíceis de guiar. Vocês são um povo de dura serviço. É difícil guiar vocês. Vocês dão trabalho. Então vocês são um povo obstinado, tem tradução que diz. Vocês são um povo teimoso. Então falou, eu não posso ir no meio de vocês, senão eu vou consumir vocês. Eu sou santo, vocês não se submetem a mim. Não tem como a gente ficar perto um do outro. E essa foi a má notícia. Ou seja, boa notícia, terra prometida, garantida. Anjo vai, limpa tudo. Mas eu não vou poder ir, tá bom? Deus falando. Isso não ia impedir o povo de entrar na terra prometida. Vocês concordam comigo? Vai lá, vocês vão entrar. Então a promessa da terra estava garantida. Só que eu não vou poder andar no meio de vocês. Só um detalhe. O povo ouviu, achou isso uma má notícia. Né? Daí em diante eles foram sem os enfeites, sem os atavios. Aqui nessa tradução que eu li, fala outra palavra. Mas ornamentos. Então eram coisas que identificavam o povo, a posição que eles tinham ali e tal. Isso aí dá uma outra pregação. Mas eles, como um sinal de humilhação, foram dali em diante sem isso. E fala que o povo chorou. Né? E do versículo 7 ao 11, Moisés fala da tenda. Que Moisés criou uma tenda. Né? Ele construiu uma tenda fora do arraial, ou seja, o pessoal estava acampado num lugar. E longe do arraial, ali fora, eles tinham que sair de onde eles estavam para ir até a tenda, se eles quisessem buscar Deus. Se chamava tenda do encontro ou tenda da congregação, dependendo da tradução aí que você lê. Então, quem queria buscar a Deus ia até essa tenda e buscava a Deus ali.
E fala que Moisés, quando ele ia, tinha um espetáculo que acontecia. Então Moisés, quando era Moisés, descia uma coluna de nuvem, descia uma nuvem e ficava na porta da tenda, aquela nuvem. E Deus falava com Moisés face a face. Aí aquela nuvem se levantava, Moisés saía, e curiosamente tinha um cara chamado Josué que não saía de perto da tenda. A Bíblia não explica por quê, mas eu gosto dessa passagem, desse detalhe. Fala, Josué, o servidor de Moisés, não se apartava da tenda, ficava lá. Então é muito curioso para mim isso aí. Por que Josué, quando chegar no céu, eu vou perguntar, por que você não sai de perto da tenda? Por quê? Eu não quero forçar o texto, né? Eu quero forçar o texto. Eu imagino que é porque ele queria ficar perto da nuvem, queria ficar perto da presença. É isso que eu tomo para mim, né? E já fiz até música baseada nisso aí. O cara via Deus descendo, ele ficava lá, mano. Aqui Deus desce aqui sem Moisés, eu entro aqui na tenda e tal. Eu acho que era isso, né? Mas pode ser outra coisa. Pode ser, não, Moisés mandava ele ficar lá para ele organizar quem entrava na tenda, quem saía, não sei, né? No céu eu vou descobrir. Ou se Deus me contar antes, né? Então, tinha essa tenda e acontecia. Essa história da tenda é só para explicar que quando Deus conversou com Moisés face a face, é porque ele estava lá na tenda. Ele foi lá na tenda da congregação. E aí do versículo 12 ao 23, acontece essa conversa entre Deus e Moisés a respeito da ordem e da notícia que Deus deu no verso 1. Aí é o que eu quero que vocês pensem junto comigo aqui. Quando Deus dá uma ordem para a gente obedece, certo? Ninguém falou nada, então, amém. Acho que você está pensando, será que eu obedeço a Deus? Mas amém, o certo é obedecer, certo? Quando Deus dá uma ordem, no caso aqui Deus falou ainda face a face com Moisés, vai, entra na terra, anda, se move, se mexe, foi isso. Começa assim, né? Disse mais o Senhor Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo. Então, dependendo da sua tradução aí, vai falar diferente, mas é isso aí, anda, põe-se a andar, entra na terra. E a gente só obedece. E Moisés, além disso, a ordem veio acompanhada de uma promessa de conquista, né? E por que Moisés volta e ainda questiona? Ele volta e questiona. Então, por que eu estou perguntando por quê? Porque eu quero que você, assim como eu, questione a motivação do coração de Moisés. O que esse cara estava pensando? O que ele tinha na cabeça? De voltar para Deus e falar, não, Deus, espera aí. Terra prometida? Não. E o que Moisés fala? Ele fala assim, Senhor, peraí, vamos na ordem, né? Vamos na ordem. Vou voltar no texto aqui, que eu não anotei. 12, versículo 12. Moisés fala para o Senhor está me dizendo para eu ir, para fazer subir o povo, mas o Senhor nem me avisou quem que o Senhor vai mandar comigo. Falou que é um anjo, não falou quem. E o Senhor disse que o Senhor me conhece pelo meu nome, o Senhor disse que eu agrado o Senhor, que eu achei graça aos seus olhos. Então isso era coisa que ele já tinha conversado com Deus. Ele está só lembrando Deus, né? Deus não esquece, mas ele estava lembrando, estava argumentando. Aí no 13 ele fala, Senhor, se eu realmente agrado, se eu tenho achado graça aos seus olhos, se o Senhor realmente se agrada de mim, eu rogo que me faça saber o teu caminho. Tem tradução que diz, a NVI fala teus propósitos, se eu não me engano. Moisés, diante dessa ordem e dessa notícia de que Deus não vai, ele fala assim, Senhor, eu quero entender como que o Senhor funciona. Eu quero entender o teu propósito, os teus caminhos. Eu quero entender como que o Senhor pensa e como que o Senhor está tomando por que o Senhor está tomando essa decisão? Para que eu te conheça, diz o texto aqui, e ache graça aos seus olhos e te agrade. Então Moisés está preocupado não com a ordem, ele está preocupado com como Deus está pensando. E ele questiona Deus. Aí durante essa conversa, Moisés vai pedindo algumas coisas para Deus, né? Então, o primeiro pedido, me mostra os teus propósitos, me mostra os teus caminhos, mostra o teu coração, para que eu te conheça. Segundo pedido, ele fala no versículo 13 ainda, ele fala, lembra que essa nação é teu povo, porque Deus falou assim, pega o povo que você tirou do Egito e vai. Ele falou, Deus, não é bem assim, não é o povo que eu tirei, não é meu povo, considera que eles são seu povo. Então ainda intercedeu pelos caras. No versículo 14, Deus responde positivamente para esses pedidos que ele fez. Ou melhor, não para todos, né? Deus fala assim, eu mesmo o acompanharei, fala no singular, eu vou te acompanhar, minha presença irá contigo, diz o Senhor, e eu te darei descanso. Ou seja, Moisés, fica tranquilo, que com você eu vou, e você vai descansar. Já é uma ótima notícia, certo?
Vamos lá, vamos tentar se colocar no lugar de Moisés. Deus falou assim, ó, vai você e o povo aí, que eu não vou no meio de vocês, não tem como. Mas vocês vão entrar, fica tranquilo, vocês vão conseguir, vocês vão ser campeão. Moisés para e fala, não, Senhor, considera que eles são seu povo, né? E tal. Aí Deus fala para ele, fica tranquilo, Moisés, eu vou com você. Moisés estava com um povo que era difícil de lidar. E ele era o líder ali do Êxodo, e ele sabia muito bem disso. Com certeza, para Moisés era muito difícil também. Deve ser muito difícil pastorear um pessoal teimoso. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas deve ser difícil. Você dedicar a sua vida, você pregar, você dedicar o seu tempo, você compartilhar a palavra, e o pessoal não honrar nem você, não honrar nem a Deus. Mentira, eu já passei por essas situações, sim, mas de forma leve. Mas de forma leve. Eu fui falando e fui lembrando. Sabe quando você vai aconselhar e você fala assim, a pessoa não vai ouvir nada do que eu vou falar, mano. Aí você ora, para você não falar o que você está na sua cabeça. Porque se for o que está na sua cabeça, né? Pá! Crente lerdo. Já aconteceu algumas vezes, né? A primeira vez que isso aconteceu comigo foi bem chocante, porque eu ia conversar com um jovem, não vou dizer quem é. Aí eu falei, Senhor, eu vou dar um pedala Robinho, sabe o que é pedala? Aquele tapa, o pescotapa. Eu falei, Senhor, eu tenho que falar, vou falar a palavra, Senhor, mas eu vou descer a Bíblia, vou dar uma bibliada na cabeça desse jovem. Porque não é possível, já falou, já pregou, mano. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração assim, é assim que eu trato com você? Aí eu, Aí eu já fui assim, eu estava no caminho indo, né? Aí eu falei, tá bom, Senhor, então me dá o que eu tenho que falar. Aí eu fiquei só ouvindo, né? Aí o que Deus colocou no meu coração foi, não, é tal, Deus é misericordioso, pá, perdão de Deus, os braços do Senhor estão abertos, filho pródigo, né? No caminho Deus foi encontrar, Deus foi me lembrando da palavra, né? Como que Deus trata com você? Então, mas não é fácil, né? Para o cara que ministra. Imagina para Moisés, que tinha milhares e milhares de pessoas falando mentira a respeito de Deus. Deus trouxe a gente para morrer no deserto. Eu, no lugar dele, falei, então morre então, cara. Não precisa esperar Deus, não. Eu vou ajudar ele. Você vai encontrar ele agora. Pô, cara ingrato, mano. Estava lá tomando chicotada, agora está indo para a terra prometida, está reclamando ainda. Né? E assim nós somos. Essa é a verdade, né? E assim era esse povo. E Deus falou para Moisés, eu vou com você, Moisés. Eu vou com você, eu não vou ficar perto desses caras aí, mas eu vou com vocês. Para mim, isso aí era um ótimo negócio. Eles mais do que merecem, né, Deus? Né? Pô, eu estou aqui subindo no monte. O cara era príncipe do Egito. Abandonou tudo, falou, não, eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Eu prefiro ser escravo, mas ter esse Deus, do que ficar lá, como príncipe do Egito. Imagina esse cara aí, esse cara era fera. Mas, então, ele não se contentou com isso, né? E fez o pedido número 2. Então Deus deu uma resposta positiva ainda para ele, melhorou, né, a proposta de Deus, e ele ainda falou, não está bom ainda. Aí ele faz outro pedido, o pedido número 2, no versículo 15. E ele fala no plural, se não fores conosco, não nos envie. Então, Deus falou, minha presença irá contigo, Moisés, singular, segunda pessoa, contigo, você. Aí Deus falou, se a sua presença não for conosco, Deus, com todo mundo, não faça a gente sair daqui. Porque ele sabia, eu acredito que ele sabia, que o que importava para o povo era que Deus estivesse com o povo. Por mais que o povo não tivesse nem aí para a presença de Deus. Moisés, que estava lá na frente, ele sabia que o que eles precisavam era da presença de Deus com ele. E ele vai argumentando com Deus sempre. Versículo 16, ele argumenta com Deus, ele fala, como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como que as pessoas vão saber que a gente agrada ao Senhor? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados de todas as nações? Então ele está falando, não é porque o Senhor está com a gente que a gente é diferente de todo mundo? Essa é a diferença da nossa vida. Qual a diferença que eu tenho para qualquer outro? Não é porque Deus está comigo? E essa é a diferença para você também, crente. É a presença de Deus, é Deus estar com você, você andar com Deus. Então ele argumenta com Deus no versículo 16. Aí Deus responde no 17. Vê que ele está argumentando e pedindo, e Deus responde de novo. Eu vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você e eu conheço você pelo seu nome.
Então, ele começou com aquela ordem de Deus, ele foi questionando e argumentando em cima do que Deus já tinha falado para ele, e Deus foi, beleza, foi melhorando a proposta. Tá bom, eu vou com você. Não, não vai com a gente, Deus. Tá bom, eu vou fazer o que você está me pedindo porque você está me pedindo. Porque você tem me agradado. Olha como é importante o cara estar perto de Deus. Quer dizer que se Moisés não tivesse achado tanta graça aos olhos do Senhor, se Deus não visse em Moisés esse valor que Moisés dava pela presença de Deus, talvez ele não ganhasse essa luta aqui. Talvez Deus ia falar, não, já está decidido. Como Deus fez com ele em outras coisas no futuro. Se você conhece a história do Êxodo, você sabe que tem um assunto aqui que Deus chegou para ele e falou, não me fale mais sobre esse assunto. Ou seja, Deus poderia muito bem aqui falar, não, está decidido, Moisés, é isso. Mas Deus não, Deus atendeu, falou, eu vou fazer o que você está me pedindo porque você me agrada. Então olha como é importante essa comunhão. E é por causa disso que Moisés fez todo esse questionamento, por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Mas ele não parou por aí. Pedido número 3. Espera aí. O problema não era que Deus não ia no meio do povo? Era esse o problema, certo? Porque terra prometida não era um problema, estava garantido. Moisés, estou tentando raciocinar com vocês aqui para a gente entender a cabeça desse Moisés, né? Porque se a gente não entender, parece meio loucura o que ele fez aqui. Não era o problema de Deus não ir com eles? Era. Aí ele pediu, Deus falou, não, vou com você. Ele falou, Deus, não está bom, vai com nós. A gente precisa, senão a gente não vale nada a nossa vida aqui. Aí Deus, tá bom, vou fazer o que você está me pedindo. Pronto. Deus vai com eles e eles vão chegar na terra prometida. Não matou? Não tem tudo o que precisa? Você vai ser cheio de Deus, você vai entrar no céu. Deus vai tirar seus inimigos do caminho. Você vai pedir mais o quê? Não está bom? Aí Moisés faz um pedido aqui o pedido número 3. Peço-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. O que isso tem a ver com o assunto, Moisés? Estamos falando de terra, estamos falando de deserto, estamos falando de presença com vocês. Rogo-te que me mostres a tua glória. Está ficando abusado, Moisés. Ele está percebendo que Deus está cedendo. É isso aí, Moisés, eu gosto de você. É isso aí, eu vou te atender. E ele está indo mais. Senhor, vai com nós, tal. Não, fala que a nação é teu povo. Deus foi falando sim, ele foi ganhando terreno nessa negociação. Ele falou, e foi chegando onde ele queria. Ele falou, eu vou pedir. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aí Deus não fala de repente, e é interessante aqui que muitos falam que foi uma resposta negativa, né? Não vou te mostrar minha face. Que era o que ele queria ver. Deus sabia o que ele queria ver. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus respondeu, a minha face não se verá. Mas ele não pediu a face, ele pediu a glória. Deus sabia onde que ele queria chegar. Ele queria ver a face de Deus. Moisés não chegou a perguntar isso, mas Deus falou, deixa eu ajudar você a chegar lá onde você quer. Eu vou te mostrar a minha bondade, que é o que você está precisando, que é o que você pode ver agora. Eu vou te mostrar a minha bondade, vou dar um jeito de te mostrar a minha bondade. Mas a minha face não se verá, não dá para ninguém ver a minha face e viver. E aí essa resposta de Deus é uma resposta super positiva. Super positiva. Ele colocou Moisés na fenda da rocha, tem gente que diz que essa rocha simboliza Jesus, que ele foi ferido, ele foi aberto para que nós fôssemos enxertados nele. A palavra também diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, ou seja, estamos escondidos dentro de Jesus, dentro de Deus. É igual esse exemplo da rocha, realmente, que Deus fendeu a rocha e falou, eis aqui um lugar junto a mim. Ele falou para Moisés, olha aqui um lugar perto de mim, você vai estar sobre a rocha, eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou enxertar você na rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. Essa é a nossa situação, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, eu vou passar, depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas, você vai ver a minha bondade. Eu vou te proclamar o nome do Senhor, o meu nome, né? Então, você vai conhecer o meu nome. Então, esse é mais ou menos o resumo aí do que aconteceu. E Moisés, então, ele questionou a Deus, porque para ele, a boa notícia de entrar na terra não tinha valor nenhum diante da má notícia de que Deus não acompanharia eles pessoalmente. Ele preferia ficar no deserto, em comunhão com Deus, do que entrar na terra prometida.
Ele preferia ficar no deserto, em comunhão com Deus, do que entrar na terra prometida. O objetivo, eu entendo então, que de Moisés era conhecer a Deus, não era entrar na terra. Esse passou a ser o objetivo de Moisés à medida que ele foi andando com Deus. Ele conheceu, a primeira experiência dele com Deus, eu acredito que não foi na sarça. Foi quando ele escolheu estar com o povo ao invés de ser príncipe do Egito. Isso já demonstra que o cara teve uma experiência, certo? Então ele entendeu que não tinha valor em ele ficar naquela posição de realeza, e não era pouco, e não estar junto com o povo. O Hebreus 11 explica isso para a gente, fala que pela fé Moisés fez isso, porque ele via o invisível, ele estava de olho na recompensa. E essa recompensa não era terrena, essa recompensa só podia ser Deus. Então, quando ele viu Deus ali na sarça ardente, Deus apareceu para ele numa sarça que pegava fogo e não se consumia, e ele falou, vou ver o que é isso. E Deus faz isso, Deus faz maravilhas, Deus faz coisas para nos atrair, para que a gente fale, como assim? E a gente chega perto, e foi o que aconteceu com Moisés. E ele andou com Deus, ele falou com Deus, ele viu os milagres no Egito, ele viu a dureza do povo, ele viu várias coisas Deus fazendo, e nesse caminhar, ele foi desenvolvendo um interesse pela presença de Deus, pela pessoa de Deus. Ele queria conhecer a Deus. Ele não queria entrar na terra. Essa é a explicação para mim. Ele não ligava para entrar na terra. Ele ligava para Deus que estava andando com ele. E eu escrevi aqui que Deus era o lugar onde Moisés queria chegar. Deus era a terra prometida de Moisés. Ele era o lugar, a recompensa que Moisés queria. E é isso aqui que eu quero trazer reflexão para nós, que se nós passamos a nossa vida pautando em que coisa boa é a gente ganhar coisas aqui, por melhores que sejam, como eu dei o testemunho aqui, minha família, minha igreja, por melhores que sejam, são coisas aqui da terra. Um dia o meu corpo não estará mais aqui. Um dia o meu corpo vai falhar. Pode ser, talvez eu chegue na idade de, viva muitos anos, talvez eu viva menos, não sei quanto, a gente não sabe quando que nosso corpo vai morrer. E se a palavra diz que se a nossa vida se limita só a isso aqui, nós somos infelizes, os mais infelizes de todos os homens. Então, se as minhas expectativas estão só aqui, e se tudo que acontece de ruim é coisa daqui, e tudo que acontece de bom é coisa daqui também, está faltando eu enxergar, eu conhecer esse Deus que Moisés conhecia. Para mim, tem que fazer sentido essa conversa de Moisés com Deus. Para mim, eu tenho que ler isso aqui e falar assim, eu sei o que ele está falando. No lugar dele, eu ia querer fazer isso também. Eu quero chegar nisso. Então, qual que são os problemas? Eu olhando por esse ponto e buscando a esse Deus, qual que passam a ser meus problemas agora? Desemprego? Falta de dinheiro para fazer o que eu queria fazer? Poxa, mas a palavra não diz que o Senhor Jesus ia cuidar da gente? Busca o reino de Deus, sua justiça. Jesus falou isso, gente. Jesus não foi um discípulo de Jesus, não foi um apóstolo, não foi um profeta do Antigo Testamento. Jesus, o próprio Deus encarnado falou isso. Deus manifesto, Salvador. Ele falou isso. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E essas coisas, comida, roupa, vão ser acrescentadas. Jesus prometeu isso, gente. Então, por que eu ficaria preocupado, me preocuparia com essas coisas, agora que eu entendo que existe algo mais precioso, pelo menos para Moisés era mais precioso, do que uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Então, os meus problemas, eles têm que ser, eu preciso servir a Deus melhor. Eu preciso agradar o Senhor, que era o que Moisés queria. Eu quero dar um jeito. Senhor, eu quero te conhecer para eu poder te agradar. Os meus problemas passam a ser, poxa, eu estou jejuando pouco. Não jejuei esse mês, eu preciso jejuar mais. Esse é um problema, estou num deserto. Por que estão num deserto? Porque eu não jejuei ainda esse mês. Percebe que é um problema mais rico? Esse é um problema de verdade, percebem?
Como o pastor falou aqui, a maioria das pessoas não trouxe ninguém, né, estatisticamente, dos cristãos, não trouxe ninguém diretamente. Esse não deveria ser um deserto para mim? Não ganhei ninguém para Jesus esse ano. Isso tinha que ser um deserto para nós. Isso tinha que ser um problemaço. Muito maior do que fiquei sem emprego. Pelo menos para alguém que já tem o ticket para a terra prometida, certo? Já temos a promessa da salvação. Já temos o Espírito Santo que habita em nós. Somos selados com essa promessa de Deus. Temos promessa de que Deus vai cuidar da gente, da nossa vida aqui. Temos promessa de que se pai e a mãe nos abandonar, o Senhor não nos abandonará, o Senhor vai se lembrar de nós. Temos promessa do Senhor Jesus que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Essa é a esperança, né, da ressurreição, da salvação. Nós temos tudo isso aí. Mas as coisas boas e ruins ainda se resumem a coisas aqui da terra. Tem um salmo, número 103, não precisa abrir lá, mas eu separei alguns versículos aqui interessantes a respeito de Moisés. No Salmo 103, que é um salmo de Davi, no versículo 7, Davi fala assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que ele está falando aqui? É uma resposta à oração que Moisés faz no Salmo 90. O Salmo 90 é um salmo de Moisés, nem todo salmo é de Davi. Então no Salmo 90, versículo 16, Moisés diz assim, apareça a tua obra aos seus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Então, Moisés orou isso aqui no Salmo 90, muito antes de Davi, né? Apareça a tua obra, ou seja, aquilo que o Senhor faz, suas maravilhas, aquilo que as suas mãos fazem aos teus servos e aos teus filhos a tua glória. É diferente. A glória de Deus e as coisas que Deus faz são coisas diferentes. E Davi, no Salmo 103, versículo 7, fala assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, as suas obras, aos filhos de Israel. Percebe a diferença? O povo de Israel que estava lá, aquele povo difícil, ele viu tudo que Deus fez, viu os milagres. Mas Moisés viu os caminhos, ele viu como que Deus é, os caminhos do coração de Deus, como que Deus pensa, como que Deus age. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Então, ele conseguiu muito mais do que o povo. E quem conhece a história sabe que Moisés não entrou na terra prometida. Ele foi falar com Deus ali no monte, um pouco antes deles passarem o Jordão, e ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. E ele recebeu muito mais do que o povo. E não entrou nessa tal terra prometida. Mas ele estava de olho na cidade celestial, assim como Abraão. Se a gente lê Hebreus 11, a gente vê claro. Ele estava de olho na cidade que Deus construiu, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E o ponto todo dessa palavra que eu tentei trazer aqui nessa manhã é despertar a gente. Não vou falar despertar vocês não, despertar todos nós, eu também. A valores mais elevados, a valores celestiais. Existe um Deus das bênçãos. Existe um Deus da casa de Deus. Como disse Jacó, quando ele voltou lá para o lugar que ele tinha batizado como Betel, casa de Deus, ele voltou lá depois e mudou para El Betel, o nome daquele lugar, o Deus da casa de Deus. Ele percebeu que o que importa não era o lugar onde Deus se manifestou, era o Deus do lugar. O que importa não é... Olha que precioso, gente, a minha família, a minha igreja, a minha vida, a minha saúde. Olha que precioso, mas isso não é o que importa é o Deus que me dá todas essas coisas. E não é só isso que Ele quer me dar. Ele quer me dar algo nele. Ele quer que eu seja um com Ele. E esse é um assunto que a gente bate, a gente bate muito superficialmente, a gente não entende muito bem o que é isso. Por isso que Moisés falou: Senhor, me mostra a tua glória, que eu não estou entendendo, eu quero ver a tua face. Onde ele queria chegar. E eu acredito que o Senhor tem muito mais para nós aqui na terra do que nós temos vivido. Eu arrisco dizer isso, apesar de eu não saber. Você pode dizer: Renato, você não sabe nada da minha vida. Eu não sei mesmo, mas eu arrisco dizer que Deus tem muito mais do que você tem vivido, do que eu tenho vivido.
E eu queria contar alguns testemunhos aqui, resumir de forma rápida, porque eu sei que o tempo já está adiantado. E esse é um grande problema da nossa vida, não é, amados? O tempo. Antes de contar os testemunhos, eu tenho que falar isso. A gente compartilhou, acho que foi na vigília também, né? Eu comentei. Uma coisa que Deus me chamou a atenção quando Deus falou comigo a respeito de dízimo, que eu compartilhei com a igreja aqui. Deus me chamou a atenção para o sentido. As coisas que Deus colocou na lei eram o mínimo para o povo não se perder. Deus não inventou regras para dificultar a nossa vida, a vida do povo, e para falar depois, quebrou a regra, vou te castigar. Não, Deus não é tirano. Deus colocou essas leis para guiar o povo para a vida. Então, uma das coisas que Deus falou, dá 10% do que você conseguiu com o seu trabalho, oferta lá na casa de Deus e tal. Deus fez isso para a pessoa não ser escrava do próprio dinheiro. Na época não era dinheiro que eles usavam, era o que eles plantavam, os animais, mas eram recursos financeiros, era o poder financeiro. É para a pessoa não ser escrava dessas coisas, Deus falou, dá 10%. É para o seu coração não ficar preso. Ele também deu a lei do sábado. Você vai trabalhar 6 dias. No 7º, chega. Vai ficar quietinho. É o dia do Senhor, você vai dedicar ao Senhor. Mas Deus tem coisa para fazer. Tem uns ovos da galinha para pegar, tem umas ovelhas para tosquiar, minha ovelha caiu no buraco lá, eu tenho que buscar ela. É sábado, é dia do Senhor. Por que Deus fez isso? Para a pessoa não ser escrava da sua produção, do seu tempo. Deus fez isso, Ele falou, o mínimo que você precisa para não se esquecer de Deus é o sábado, é dar um dia para o Senhor. Aí alguém falou, aqui acho que foi o Kaique que falou no grupo familiar, cara, é difícil se a gente colocar no papel, acho que é difícil completar 24 horas do que a gente oferece para Deus por semana. Porque para os judeus o mínimo era o dia de sábado, certo? Quanto tempo que na nossa semana, a gente dedica ao Senhor? 100% ao Senhor. Renato, eu faço a minha devocional todo dia. É quanto tempo? Não dizendo que você precisa de mais tempo para ser mais qualidade, mas precisamos de mais tempo com o Senhor. Porque existe essa questão do mínimo, para você não ser escravo desse tempo. Não tenho tempo para nada. Quer dizer que você acha que você não produziu nada com o seu tempo? Eu me encontro assim quase todo dia. Chega o final do dia, eu falo, não acredito que o dia acabou. Não acredito, cara, não fiz nada. Só fiquei sentado lá no computador trabalhando. Só fiquei correndo atrás das coisas e eu sinto que meu dia não foi produtivo. Por quê? Talvez eu esteja sendo escravo do meu tempo. Então tem uma questão do mínimo, sim, do que a gente precisa oferecer a Deus. Eu queria dar esses testemunhos aqui. Separei alguns, tá? Como eu já falei para a igreja, eu cresci no Evangelho. E na minha adolescência eu tive o encontro com Deus mesmo. Né? Aos 14 anos de idade, eu tive a primeira experiência sobrenatural com a presença de Deus. E o que é isso? Se você sabe o que é isso, eu não preciso te explicar. Mas se você não sabe, aí eu desafiaria você a ir fundo nessa curiosidade, a ficar curioso e buscar e perguntar para Deus o que é isso. Eu estava num acampamento de jovens, eu fui batizado com 11 anos de idade, né? Eu já entendia o Evangelho, não era costume lá batizar com 11 anos, eu lembro na época, mas o pastor até me fez uma entrevista, falou, Renato, me vem aqui, senta aqui. Ele fez um questionário lá comigo para ver se eu entendia, ele falou, entende, pode ser batizado. Então, conscientemente, eu me batizei com 11 anos de idade, só que foi num acampamento de jovens, que eu tinha 14, e foi a primeira vez que eu cantei no louvor. Né? O pessoal estava... Alguém me ouviu cantar em algum lugar e falou, você é afinado, canta aqui. Aí me chamaram para ficar de back vocal, né? Não foi para ministrar na frente, não, foi para ficar... Eu era muito, muito tímido, amados. Então a minha voz não saiu nada. Eu fiquei tão nervoso, né, na hora de cantar, eu sabia as músicas, tudo, mas não saía nada. Era assim mesmo. E depois fiquei sem voz, por causa... Quem é tímido sabe o que eu estou falando. Mas foi a primeira vez que eu cantei, né? Porque não saiu nada. Aí no final, né, eu fiquei ali feliz por ter cantado, porque eu sempre gostei de cantar, para Jesus principalmente, desde criança. Aí eu fiquei feliz por ter começado, né? Falei, agora comecei no louvor, agora sou do louvor, mano. Né? 14 anos ali, idade da minha filha. Aí teve uma hora que o pessoal desceu, ia ter uma brincadeira com a fogueira assim, e eu fiquei mais no lugar que teve o culto, né? Aí eu fiquei olhando o pessoal, porque eu estava pensando em tudo aquilo, né? Para mim foi um evento legal ter acontecido comigo. Aí eu comecei a sentir um calor inexplicável, gente.
um calor inexplicável. E eu entendi, ninguém me explicou, eu entendi que eu estava sendo abraçado pelo Espírito Santo. E eu fiquei, o que é isso? O que é isso? E eu comecei a sentir assim, e eu não conseguia pensar em nada além do quanto amor, como é possível alguém me ama tanto assim? Então percebam que não foi um evento intelectual, que eu entendi o amor de Deus, não. Eu senti o Espírito Santo me abraçando. E eu fiquei tentando entender, falei, como que pode alguém me amar tanto assim? Daquele momento em diante, se alguém chegasse para mim e falasse, Renato, Deus não te ama, eu ia dar risada, eu ia falar, meu, se você soubesse, né, o que eu passei ali, o que ele me mostrou ali, né, você não questionaria. Então, desse momento em diante, não tem como você tirar de mim que Deus me ama, porque Deus me mostrou. Foi uma experiência sobrenatural, não foi algo intelectual. Foi uma experiência sobrenatural. Essa foi com 14 anos. E tem outra que eu coloquei aqui, quando eu tinha 15 anos. Eu estava num retiro da igreja, e junto com outros jovens, mas não era só de jovens, era da igreja toda. Era um retiro de liderança, tinha umas 250 pessoas lá, mais ou menos. Aí a gente teve um culto da tarde ali, e estava tendo a palavra do culto da tarde, eu estava sentindo um quebrantamento de Deus muito forte, assim, sabe? Sabe quando vai chover muito e você olha aquela nuvem escura e você fala, meu, tem que se preparar porque vai cair um pé d'água. Você tem que fazer. Eu estava sentindo assim, vai acontecer alguma coisa. E depois eu fui descobrir que outros jovens estavam nessa mesma sensação. Aí no final da pregação a gente ia ministrar louvor. Eu fui ministrar louvor com o pessoal lá. E a coisa que eu mais gostava na vida era o meu violão. Na época eu só ia tocar violão naquele acampamento, não ia cantar. Então eu tinha o meu violão que eu tinha ganhado. E, cara, tratava o violão como se fosse um bebê, né? Então, limpava com cotonete o violão. E eu estava lá, e começou o louvor depois da pregação, e, cara, eu não estava me aguentando, eu estava sentindo ali a presença de Deus muito forte. E eu sabia que eu precisava me ajoelhar. Aí teve uma hora que eu larguei o violão, eu tirei assim do meu colo, eu soltei, o violão caiu lá, nem sei o barulho que fez. E eu me escondi atrás do palco, tinha um vão atrás do palco, eu pulei atrás do palco e me ajoelhei, fiquei chorando lá. Por causa da presença de Deus. Não foi nada que ninguém falou ajoelha agora, recebe agora. Não. Foi Deus que visitou mesmo e eu fiquei lá. Aí, e Deus foi me mostrando várias coisas. Quando eu levantei, o culto já tinha acabado. E o pessoal estava saindo, indo jantar. Só que os jovens estavam tudo chorando em cima do púlpito. E o pessoal saindo. Quando eu vi o pessoal saindo, eu senti Jesus. Jesus estava lá. E eu senti ele falando assim, vocês me chamaram? Eu estou aqui. E na minha cabeça não fazia sentido. Eu falei, por que eles estão indo embora? A gente estava invocando o Senhor aqui, e Ele visitou. Existe isso, amados, a visitação do Senhor. E foi o que aconteceu naquele momento. E a gente estava sendo preparado, porque o nosso coração sabia que alguma coisa ia acontecer, o Espírito Santo sabia que ia ter aquela visitação. Por isso que aquela antecipação estava acontecendo. E aconteceu naquele momento. E o próprio Senhor Jesus estava questionando, por que eles estão indo? Eu vim, vocês me chamaram e eu vim. Alguns ficaram lá. E a gente ficou ali naquele momento adorando ao Senhor. Cara, eu não queria nem saber. O que adolescente mais gosta é comer. E como eu comia naquela época. A gente não queria nem saber o que tinha para janta. A gente ficou lá adorando. Quando o pessoal voltou para o culto da noite, a gente ainda estava lá. Então essa foi uma outra visitação. E eu anotei o que eu aprendi com cada visitação, mas não dá tempo de falar muita coisa, porque quando o Senhor visita, Ele vai mostrando coisas para você, vai encaixando, você vai lembrando, isso muda a sua vida. Então tem o Renato antes e depois de cada uma dessas experiências. Vou falar só mais uma, por causa do tempo. Teve uma, acho que dá tempo de duas, vamos lá, Deus que sabe. Teve uma que eu estava num culto, nessa mesma igreja que eu congreguei na minha adolescência. Era uma igreja muito grande, tinha mais de 2.000 pessoas assim no salão, né? E nesse dia eu não estava ministrando louvor, eu estava lá no fundo, mas eu também estava com aquela expectativa, sabe? Eu estava orando, mas a presença de Deus está forte naquele dia sobre mim. E eu estava orando e incomodado, eu precisava me ajoelhar.
Começou o louvor, eu não estava nem ouvindo que música que estava tocando, eu só sabia que eu precisava me ajoelhar, mas a igreja estava tão lotada que eu não tinha espaço, sabe? Apesar de ser muito grande, não tinha espaço. Aí eu pensei, vou no corredor, vou ajoelhar. O corredor estava cheio de gente. Então eu ficava assim, ó, eu não conseguia, falei, sentar eu não posso, né? Então, se eu ajoelhar na cadeira, fica estranho. Eu fiquei o louvor todo ali, adorando ao Senhor e querendo me ajoelhar. Aí teve uma hora que o pastor falou alguma coisa, terminou o louvor, ele falou alguma coisa, não sei o quê, vem aqui na frente. Eu nem ouvi o que ele falou. Eu saí correndo, fui lá na frente e caí de joelho, porque lá tinha espaço, né? Caí de joelho e o Senhor me mostrou algumas coisas naquele dia, né? O Senhor me fez lembrar de toda a minha infância e adolescência, porque eu me senti muito sozinho. Então eu era muito tímido, cresci no interior, eu andava assim quilômetros para chegar no mercado, para chegar na padaria, e andava sozinho pensando na vida. Eu era bem triste, bem sozinho mesmo. E o Espírito Santo me lembrou daqueles momentos, e ele me mostrou que ele estava comigo. E eu senti um pouco do que ele sentia do coração dele, disso que Moisés pediu aqui, eu quero ver o coração de Deus. Eu entendi nesse momento que Deus é eterno. E quando a gente fala de eternidade, a gente pensa só em tempo, né? A gente pensa assim, Deus dura para sempre. Não, Ele é eternamente intenso em cada um dos seus sentimentos. Então eu entendi que quando o Senhor se alegra, a nossa alegria é muito rasa, a dele é eterna. Quando o Senhor se enfurece, a ira de Deus é eterna, ela não é igual a nossa. Ele não aplica essa ira eternamente, mas dentro dele a intensidade é eterna. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer, mas Deus é intenso. Eu entendi que quando eu estava sofrendo, me sentindo sozinho, na minha vida ali andando, Ele estava caminhando comigo, eu só não sabia. E Ele estava sofrendo comigo, só que eternamente, mais profundamente, se é assim que eu posso dizer. Então essa foi uma das coisas que eu entendi. Então, isso aqui mudou minha vida, esse dia, mudou minha vida. Teve uma outra experiência, essa aqui eu prometo que é a última. Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Eu estava numa vigília em Itapetininga, no interior de São Paulo, na casa de uns amigos. E nessa época eu já ministrava louvor, né? Há bastante tempo. Então ministrava louvor com esses irmãos em Itapetininga também. E nesse dia que eu fui na vigília, eu não estava afim de orar, nem cantar nada. Eu estava meio, não lembro porquê, mas eu estava meio para baixo. Eu só queria ficar no meu canto, sabe? E eu fui lá e não falei isso para ninguém, mas eu fiquei ali no canto, né? Estava ali só, não queria nem orar. Aí meu pai, né, era o pastor lá desse grupo, né? Ele estava lá do lado. Aí quando ele começou a falar, eu pensei, ele vai pedir para eu orar. Eu sabia que ele ia pedir para eu orar. E eu fiquei pensando, eu vou falar que eu não quero. Vou falar que eu não quero. Aí na hora que ele pediu, ele falou, Renato, você pode orar? Aí eu já estava sabendo que era eu que tinha que orar, né? Aí eu falei, não vou ser rebelde, não. Vou orar. Aí quando eu fui orar, eu não consegui falar nada, só falei, Pai Deus, né? Não meu pai terreno, né? Falei, Pai, eu não consegui falar mais nada. A gente foi visitado ali pela presença de Deus, todo mundo, de uma forma inexplicável, gente. Eu não cantei uma super música nova, incrível, e todo mundo ficou emocionado e se ajoelhou, não. Alguém entregou uma palavra que abriu nossa mente, mudou nossa... Não. Não foi nada que a gente fez. A gente só estava ali toda sexta, buscando a Deus em vigília e em oração. Era mais uma sexta. E toda sexta a gente fazia vigília. E Deus nos visitou, mais uma vez, né? E eu fui tomado ali pela presença de Deus. Não fiz nada, só fiquei ali na presença de Deus. E todo mundo lembra desse dia. Aí um dia meu pai estava em casa, aqui no apartamento que eu moro, no Macedo. Aí ele falou, Rê, você lembra daquela vigília? Que aconteceu assim, assado? A gente sentiu a presença de Deus como se fosse uma onda e tal. Eu falei, lembro. Ele começou a falar, eu fui lembrando, né, dessa experiência, e na hora Deus me deu uma canção. Essa música a gente canta aqui às vezes, é aquela que eu dei o título de Isaías 64. Né? Faz estremecer os montes, faz surgir as muitas águas. Porque eu comecei a falar com meu pai, a música veio, foi coisa instantânea.
E essa música eu compus assim, não posso nem falar que eu compus, porque ela já veio pronta para mim, eu só escrevi. Foi instantaneamente, escrevi a música inteira. Letra e música. Que foi um dos frutos, né, dessa visitação de Deus. E por que eu estou contando esses testemunhos? Parte é porque eu sou grato a Deus, por esses 40 anos de vida que Ele me deu, como eu já falei no começo. Mas eu sou grato a Deus principalmente pela visitação, pela presença dEle na minha vida. Porque eu lembro do Renato que eu era, antes de saber, aquele Renato andando sozinho na rua, antes de saber que Deus me amava, que Deus estava comigo. E hoje eu experimentei um pouquinho da presença de Deus. Foram muitas outras vezes que o Senhor me visitou, essas são algumas só. E essas visitações de Deus, elas despertaram em mim um desejo por estar mais com Deus, por estar mais com o Senhor. E eu sinto que a gente precisa orar mais, amados. A gente aqui na nossa igreja, que é uma bênção, eu sempre digo isso, na frente do pastor, né? Não na frente do pastor, eu sempre falo isso, essa igreja é uma bênção. E a gente é muito, eu olho sempre para aquele quadro ali, né? Ganhar, consolidar, treinar, enviar. Isso aí está totalmente dentro do Evangelho. E a gente é muito voltado a trabalhar aqui. A gente é muito incentivado a trabalhar. A gente é uma igreja que, a porcentagem de membros e de líderes é muito, né? É muito grande a porcentagem de líderes para a quantidade de membros. Então, tem sempre gente trabalhando, sempre gente se dispondo. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Só que me parece que algo que está faltando na nossa igreja, me parece, tá? É a gente buscar a Deus só por quem Deus é. Eu sinto, como liderança de louvor, como liderança de jovens, que a gente tem que sempre apresentar um trabalho pronto aqui. Então, se eu vou fazer um trabalho de jovens, eu já tenho que ter tudo pronto, tudo certinho, eu tenho que oferecer alguma coisa para eles. Então tem que ter uma música, tem que ter uma palavra, tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma comida, tem que ter tudo prontinho e organizadinho. Eu não consigo, por exemplo, é muito forte, mas eu vejo dificuldade da gente falar assim, vamos vir buscar Deus? Mas para quê? Só para isso. Mas qual que é o propósito? É o salão de cima, é um salão novo? Não tem propósito, é só a gente buscar Deus mesmo. É a face de Deus. Então eu sinto que nos falta um pouco disso. Pouco não, muito. Nos falta fazer isso. Buscar a Deus por quem Ele é. Nós vamos orar por quem, Renato? Vamos interceder? Não. Busca a face de Deus. O que é isso? Se você não sabe, vamos descobrir. Buscando. É você dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou aqui só porque eu quero mais do Senhor. Você quer o que aqui? Mais do Senhor. Moisés, você quer o quê? Terra prometida? Está garantido. Não. Você quer o quê? Que eu vou com vocês? Tá bom, eu vou. Mostra a tua glória. Quero mais, quero ver a tua face. O que isso tem a ver? Então nós precisamos ser despertados para isso, amados. Eu sei que despertados é uma palavra forte também, mas nós precisamos buscar a Deus por quem Deus é. Ele é mais do que a terra prometida. Ele é mais do que você pode ter aqui na terra. Ele é mais do que a própria salvação. Ele é mais do que o céu. Vou morar no céu por toda a eternidade. Amém. A única vantagem de morar no céu por toda a eternidade é que Jesus vai estar lá por toda a eternidade. Ele é o tesouro. Ele é a porção. Nós precisamos buscá-lo pelo que Ele é. Nós precisamos conhecê-lo pelo que Ele é. Vamos orar? Pode de pé. Você quer ganhar o que com isso? Só Jesus. Mas você já tem a salvação. Não estou falando de salvação, estou falando da pessoa. Estou falando da pessoa. Jesus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Feche